Graças e paz, né? Nós começamos a fazer a live pelo YouTube, mas algum problema técnico aqui no sinal e caiu a conexão. Então, eu vou mandar o link aqui para quem estava nos assistindo lá pelo YouTube e eu vou começar de novo o estudo, tá bom? Acontece, né? Faz parte. Só um minuto que a gente já inicia, tá bom? Estou abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, tá? Apocalipse 2, 8 a 11, é nosso culto de oração da Igreja Batista Maranata, de Uberaba, né? E você pode enviar seu pedido de oração também, que no final nós vamos dedicar um tempo a orar, tá? Então, Apocalipse 2, versos 8 a 11. Só um minuto que eu vou enviar o link aqui para todo mundo. Agora sim, né? Os irmãos já estão acessando aí, né? Então, vamos lá, né? Então, vou fechar tudo aqui para diminuir aí o consumo. Apocalipse 2, versos 8 a 11. Vou ler novamente, né? O texto diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas. As coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Tá? Então vamos lá, né? Então, nós temos estudado, né, o livro de Apocalipse, né? Temos aprendido que é um livro para encorajar os irmãos a prevalecerem, a realmente continuarem firmes em sua fé, né? Semana passada nós vimos a igreja de Éfeso, né? A queixa contra a igreja de Éfeso era que ela abandonou o primeiro amor. Mas hoje nós vamos ver uma igreja que não tem uma queixa contra ela. Tanto Esmirna quanto Filadélfia não tem, né, nada no texto falando diretamente contra algo que a igreja estava deixando de observar, né? Isso nos chama a atenção, tá? Porque a igreja sofria, né? Eles estavam num tempo ali que haveria o culto a César, né? Então a igreja deveria adorar a César, não ao Senhor. O judaísmo era uma religião já reconhecida, então eles estavam a parte disso. Então a igreja sofria por ter que adorar o imperador e também sofria, né, como o texto nos está nos dizendo, por parte dos próprios judeus, tá bom? O nome Esmirna vem da palavra mirra, né? E Esmirna significa amargo, né? E o nome da igreja fala muito da situação que eles estavam passando, uma situação de abatimento, né? E geralmente quando há um abatimento, alguma situação que estamos passando, há um abatimento espiritual também, né? E com isso nós deixamos, né, de realmente caminhar da forma que precisaríamos. E a carta vem realmente nesse tom de encorajamento para a igreja persistir, né? Verso 8, como todas as cartas, há uma breve introdução, né, uma apresentação de Jesus, né? E aqui ele é apresentado como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, assim como está descrito na visão do Cristo glorificado no capítulo 1 de Apocalipse. E também é interessante que diz no final aquele que esteve morto e tornou a viver. Nas apresentações que há de Jesus também há uma espécie de encorajamento, né? E aqui ele fala aquele que esteve morto e tornou a viver, porque muitos da igreja estavam sendo martirizados devido à sua fé, né? Então, já nessa declaração, né, o Senhor realmente já está
trazendo uma segurança para o povo, porque Jesus venceu a morte, né? Então, por isso, não há o porquê temer, né? O cristão, ele tem uma segurança, né? Que quando ele é chamado para a presença do Pai, quando ele morre aqui, ele vai junto para o Senhor. Então, o cristão realmente ele deveria descansar nisso, né? Então, a carta vai vir nesse tom realmente de encorajar os irmãos a continuarem firme, independente da circunstância. E fala também a nós hoje, né? Independente da circunstância que eu ou você possa estar passando, na situação que o mundo se encontra, a iniquidade, né? O grau de iniquidade que vivemos hoje, isso não nos dá uma licença, né, para desanimar. Pelo contrário, né? A gente deve prevalecer, perseverar até o fim, como o texto vai nos dizer, né? E também aqui no versículo 8 nós percebemos que o Senhor ele se identifica com o seu povo, né? O Senhor se identifica com a igreja. Então, ele tornou a viver. Então, aquele que realmente confia no Senhor, ainda que esteja morto, viverá, né? É uma promessa que eu e você temos da parte do Senhor, né? Então, o versículo 9 ele começa com um tom já sobre a aprovação. Como não tem a repreensão, ele já começa com a aprovação à igreja. E ele começa dizendo: conheço a tua tribulação. Então o Senhor está dizendo à igreja: olha, eu sei pelo que vocês têm passado, né? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A ideia da palavra pobreza aqui é realmente não ter nada, tá? Então, alguns martirizados, alguns presos, tá? Não tinham realmente nada. Então, uma situação calamitosa ao olharmos, né? E com certeza isso levava muitos a desanimarem na fé, né? O tom da carta e o final a gente vai entender que seguir a Cristo não é um caminho fácil e não deve ser e nunca deve ser, né? Porque da mesma forma que o mundo odiou, o mundo vai nos odiar também, né? Então a gente não deve entrar, né, no cristianismo, entender que, olha, eu vou receber Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e tudo vai ser um mar de rosas. Não. O Senhor Jesus nunca disse isso, tá? Então, vai totalmente contra uma teologia que é amplamente pregada hoje, né, que o crente não sofre, né? Mas ele disse que no mundo nós teríamos aflições e deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu. O mundo, ele venceu a morte. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, em Cristo nós temos aquilo que precisamos, né? Nós temos força para continuar. Não é que o cristianismo vai ser uma isenção de problemas, mas vai ser aquela força necessária que nós temos para passar, né, pelas adversidades que a vida vai nos trazer. Então, não venha a Cristo pensando que você não vai ter problemas na sua vida, né? Mas venha a Cristo sabendo que você vai ter a solução para o problema da sua vida. E o maior problema que eu e você podemos ter é o pecado. Esse pecado nos afasta de Deus, né? Esse pecado tem como condenação final a morte eterna, né? Um distanciamento completo do Senhor. Então, Cristo veio realmente para nos dar vida e vida em abundância, né? Então, confie nele para a sua vida. Mas o Senhor começa realmente dizendo assim: olha, eu conheço, né? Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei como realmente tem sido a vida de vocês, o sofrimento pelo qual vocês passam, né? Mas vocês são ricos, né? Interessante que há um contraste. Ele fala: ó, eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas vocês são ricos, né? Porque realmente os valores da igreja, os valores dos crentes dessa igreja estavam realmente firmados em valores eternos e imutáveis, né? Que exortação para nós hoje, né? Em 2020, né? Nossos valores têm que ser os mesmos, né? Paulo fala para a gente não atentar para aquilo que a traça e a ferrugem consomem, né? Mas realmente a gente deve tentar para valores espirituais, né? Nós vivemos numa geração que foca muito no ter e esquece do ser, né? Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. E nosso valor final, sim, é a salvação em Cristo, é aquilo que Ele tem prometido para nós. E a igreja, quando ela espera nisso, né, ela realmente é associada a uma igreja rica espiritualmente, né? O sofrimento de Cristo, conforme eles sofriam mais, e Pedro, na sua epístola, fala um pouco sobre isso, né? Conforme realmente nós sofremos, nós devemos nos alegrar, porque nós somos coparticipantes
do sofrimento de Cristo, ou seja, sofrer por causa do nome do Senhor, né? João fala isso, né? Versículo 9 do capítulo 1, fala que ele está em Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus, né? Então, sofrer por Jesus é realmente fonte de lucro, realmente é algo bom para nós, né? É estranho falar isso, né? Sofrer é algo bom, mas quando é pelo Evangelho, quando é por Jesus Cristo, é algo benéfico a todos nós, né? E por isso o Senhor Jesus Cristo diz: olha, igreja, você é rica porque você tem guardado o meu nome. Olha, igreja, você é rica porque você tem perseverado independente da circunstância. Com certeza isso fala ao seu coração hoje, né? Realmente nós devemos perseverar independente da circunstância que passamos. A alegria do cristão é uma alegria ultra circunstancial, porque ela não vem do agora, ela vem de Cristo. E se ela vem de Cristo, não importa se está tudo bem ou se não está tudo bem, porque Cristo é realmente a minha alegria. E essa é a palavra que o Senhor traz para a igreja e traz para nossas vidas hoje também, né? Então eles eram ricos nesse aspecto, né? E eles também suportavam a blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram, né? Antes eram sinagoga de Satanás, né? Então, pensar que eram homens judeus, né? Aqui a ideia aqui que tinha uma religiosidade exterior, mas o coração verdadeiramente não era. Por isso que ele fala que eram judeus, mas não eram, né? E eles sofriam essa blasfêmia, né? A ideia aqui realmente era a falsa acusação contra eles, né? Não é uma blasfêmia diretamente ao Senhor, mas contra a igreja, né? E por isso muitos da igreja estavam sendo mortos, martirizados, né? Por causa do evangelho. Então, aí que a gente entende, né, o plano de fundo. O plano de fundo de uma igreja vitoriosa aos olhos do Senhor é uma igreja sofrida. Não aquilo que nós vemos hoje, né? Ouvimos que uma igreja boa é uma igreja grande com muitas pessoas. Não, isso nunca não é sinal de saúde, né? O sinal de saúde é uma igreja realmente formada com pessoas comprometidas com o Senhor. Independente do número do hall de membros, independente das instalações que a igreja possui, o que importa mesmo é o coração daqueles que estão dentro da igreja. Se estão alinhados com a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus vai levar a igreja a sofrer, né, por causa do seu nome. Contrário, muitas vezes, de igrejas que hoje vão estar cheias, abarrotadas de pessoas, mas está inchado apenas, né? Não tem pessoas comprometidas com o Senhor. Há pessoas que estão buscando um benefício, não estão ali porque o Senhor é o Deus deles. Estão ali porque procuram algo, né? Assim como muitos estavam atrás de Jesus porque Jesus dava o pão, né? E não estavam ali porque realmente Jesus era o Salvador deles, né? Então, uma grande exortação em nossos dias, né, para nós. Mas o versículo 10 é o conselho de Deus para a igreja, né? Independente se não tem uma acusação, uma crítica, há um conselho do Senhor para a igreja, né? E um conselho também que se aplica em nossas vidas, né? Versículo 10 fala: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, né? Então o Senhor está dizendo à igreja que todas as coisas que estão sobre o seu controle, né? Essa afirmação dele: não temas, né? A ideia é realmente de, olha, eu estou no controle de toda a circunstância. Tudo que vocês têm passado, né, não está realmente aquém daquilo que eu estou vendo, né? Eu tenho ciência daquilo que vocês passam e por isso vocês não devem temer, né? Mas também o Senhor lhe dá uma espécie de um prelúdio aqui, né? Olha, Satanás, né, versículo 10, ele vai lançar alguns de vocês na prisão e vocês vão ser provados, né? Que mensagem difícil, né, de receber. Olha,
tá difícil, vocês estão perdendo gente, há uma grande perseguição, alguns já foram martirizados e mais pessoas vão ser lançadas na prisão e vão ser provados, né? Isso não deveria ser recebido assim como surpresa, né? Pedro também, na sua epístola, no capítulo 4, ele diz: o fogo, né, que vem não deve ser realmente tomado como surpresa, né? Porque, lembrando, fazendo um link com Timóteo, Paulo fala que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Então, não é uma novidade para o cristão a perseguição. Nós vivemos hoje num país com liberdade religiosa, né? Tudo está ao nosso favor, né? Mas nada impede que daqui a um tempo haja perseguição, né? E a perseguição, ela serve, né, para apurar a igreja, né? Nós vemos que quando há perseguição, o cristianismo ele cresce, o efeito é contrário, né? Quando tentam abafar, quando tentam calar a voz da igreja, mais a igreja alcança o coração das pessoas. Mas o Senhor dá esse prelúdio, né, dizendo que alguns seriam lançados na prisão e eles deveriam ser fiéis. A ideia de 10 dias aqui é realmente para especificar um curto período de tempo, mas esses seriam lançados aí à prova, né? Mas o que há para destacar aqui, finalzinho do versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Ou seja, o fim de todas as coisas, o prêmio final, ele compensa tudo aquilo que a igreja haveria de passar, né? Romanos 8,18 diz que nada se compara com a glória que há de ser revelada, né? Paulo estava nessa intensa expectativa do dia que ele estaria com o Senhor. E aqui a igreja também ela deveria ter essa mesma postura, né? Realmente eles receberiam a coroa da vida, né? Aqui está falando de vida eterna, meus irmãos, né? Então o Senhor está dizendo, independente daquilo que você está passando, independente da situação da igreja, o resultado final é nós estarmos juntamente com o Senhor. E isso é incomparavelmente melhor. Não tem algo que nós possamos mensurar hoje para realmente equiparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então, por isso que a igreja realmente ela deveria ser fiel até a morte. E ser fiel até a morte, ele significa que não negar o nome do Senhor, né? Porque eles eram levados ali e ou eles deveriam renunciar ao nome de Cristo e adorar a César, ou eles passariam ali pelo martírio, né? Então, olha que situação, né? E a instrução do Senhor é: permaneça fiel, não negue meu nome. Se nós estivéssemos na mesma situação, qual seria a nossa postura? Realmente nós continuaríamos fiéis ao Senhor? Realmente olharemos tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e dizemos: vamos continuar adorando o nosso Deus, né? E daí em diante sofrer aquilo que nos coubesse naquele momento, né? Verso 11, né? Como em todas as cartas, há também essa característica que diz assim: quem tem ouvidos ouça, né? A carta ela era lida pelo pastor da igreja e a igreja ouvia, né? Então ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, realmente era algo para a igreja ouvir também, e isso servir de encorajamento para eles fazerem o mesmo, né? E diz que ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Há essa figura do vencedor nas cartas também, né? Paulo também faz uso muitas vezes dessa figura de alguém que está numa maratona, né, numa prova, né? O autor de Hebreus também coloca essa figura no capítulo 12, né? E o costume era o quê? O corredor, ele fazia aquela prova e vencendo a prova ele ganhava uma coroa de louros, né? Mas aqui a figura é um vencedor que ele não vai ganhar uma coroa de louros, ele vai ganhar a coroa da vida, né? E diz que de modo nenhum esse vai sofrer o dano da segunda morte, né? Então aqui ele está falando da morte no sentido da morte eterna, uma separação. Ele não está falando algo novo, ele está dizendo: olha, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos.
E a perseverança é uma característica do cristão, do verdadeiro salvo. Então ele está dizendo, olha, aqueles que serem fiéis até a morte não vão sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, aqueles que forem fiéis até a morte vão estar para sempre na minha presença. É essa a mensagem de encorajamento que o Senhor traz, né, para essa igreja, passando por esse momento tão amargo, né, em sua vida. E o que a gente consegue, meus irmãos, destacar desse texto? O que a gente consegue realmente pegar esse texto e aplicar em nossas vidas, né? A partir do exemplo de Esmirna, a gente consegue entender que ser cristão custa um alto preço. Não concernente à salvação, porque a salvação ela é mediante a graça. Mas o seguir a Cristo vai exigir de nós muita renúncia, né? Primeiramente, renúncia em aspectos da nossa velha vida, do antigo homem, do velho homem, mas também muitas vezes até a nossa própria vida, né? Em detrimento do Evangelho. Então, custa um alto preço. Outra coisa que a gente consegue entender do texto é que o Senhor ele se identifica com o nosso sofrimento. Jesus Cristo foi homem, né? Ele sofreu, padeceu. Ele entende, né, o que eu e você passamos. Ele entende o sofrimento do mundo. Então, realmente, ele é capaz, só ele é capaz de nos dar o verdadeiro descanso, né? Lá em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há um intercessor, não há um intermediador entre Deus e os homens, a não ser o próprio Cristo. Então ele se identifica, meus irmãos, com aquilo que você está passando. Por isso que nós podemos orar a Ele, abrir o nosso coração ao Senhor, porque Ele se identifica conosco, né? Ao mesmo tempo que Ele é 100% Deus, Ele viveu, realmente Ele suportou, né? E um detalhe importante, Ele venceu. Ele venceu todos os desafios, tudo aquilo que foi imposto, a tentação no deserto, Cristo venceu. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Então, a exortação que cabe à igreja hoje, a exortação que cabe à sua vida, está no finalzinho do versículo 10. Ser fiel até a morte. Seja perseverante, não desista, né, independente das circunstâncias que você está passando. Eu não sei o problema que você pode estar passando agora, mas o Senhor disse, seja fiel até a morte. Então, que a perseverança seja algo latente em sua vida. Que você não desanime, independente daquilo que você tem experimentado. As amarguras, né, que a vida traz. Porque lá no final, nós temos um prêmio, né, reservado a nós, que é passar a eternidade com o Senhor e nada se compara, meus irmãos, é isso, né? A igreja de Esmirna, ela recebeu essa exortação do Senhor a perseverar. Você percebe que não é uma notícia assim, algo assim que, olha, tudo vai mudar e a perseguição vai parar e vocês vão poder viver tranquilamente. Não. Olha, tá difícil, vai piorar e vocês devem perseverar, né? Vou fazer uma rápida aplicação aos nossos dias, né? Nós não sabemos até onde essa pandemia vai, né? E nós podemos aplicar, né? Tá difícil, né? Pode ser que piore, mas a gente deve ainda assim perseverar até o fim. Porque o Senhor dos Exércitos, meus irmãos, Ele está conosco. Então, que isso dê segurança ao seu coração. A sua vida, ela está nas mãos do Senhor, né? E se você está nos ouvindo essa noite, ou posteriormente você vai ver esse vídeo, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça enquanto é tempo. Desfrute da segurança que o salvo tem, realmente de confiar a sua vida ao Senhor. Amém? Vamos orar? Depois nós vamos falar dos pedidos de oração, poder ter um tempo aí de oração, tá bom? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque, mesmo em meio a provas, mesmo em meio a tribulações, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos guardado,
o Senhor tem nos protegido e por isso, meu Pai, nós podemos nos regozijar no Senhor, meu Pai. Mas também, meu Pai, se passarmos por provas maiores, que possamos ser fiéis, meu Pai, até a morte. Sermos perseverantes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você tem pedido de oração, esse é o momento de você enviar seu pedido para nós, né? Alguns irmãos já enviaram seus pedidos e nós vamos poder orar. Eu vou colocar aqui para mim ver se mais alguém enviou algum pedido, né? Lembrando dos pedidos, a irmã Maria Célia pede para orar por Júlia, né? Que está com câncer, mora em SP. Por Solange, né? Saúde também, mora em Cuiabá, né? Mancida pede pela sua saúde e salvação da sua família. Meu Marilda pede pela salvação dos seus irmãos, pela gestação da Letícia, né? Ficamos felizes de saber que mais uma menina, né? Vem para a igreja. Então, Kelly, minha esposa também, né? Vai ter uma menina. Nós vamos ter uma menina, né? Kelly, nós vamos ter uma menina. Nós ficamos muito felizes, né? Filhos são a herança do Senhor e estamos gratos a Deus por isso, né? Lembrar de orar pelo aniversário da nossa igreja nesse final de semana, né? Também orar pelas demais igrejas aqui da nossa cidade de Uberaba, né? Deixa eu ver se mais alguém mandou algum pedido de oração. Paulo Ivo pede por Zariel Ivo de Lemos e família, né? A Daniela pede pela família, por sua família e família do irmão Anderson e pela Pamela, né? Os governantes, a situação que o mundo passa, né? Pelo fim dessa pandemia, se for a vontade do Senhor, mas que a igreja ela prevaleça, né? Continue triunfante aí, independente da circunstância que venha a nos ocorrer, tá bom? Vamos orar por esses pedidos, vamos colocar na presença do Senhor, né? E agradecer a Deus, né? Porque, meus irmãos, independente das circunstâncias, a gente percebe a mão de Deus sobre nossas vidas, né? Então, a gente não pode negar, então temos que ser gratos a Ele, né? Pela provisão, por tudo que Ele tem nos dado. E com certeza aí, né, vamos chegar ao fim de todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós entramos na sua presença novamente, gratos, meu Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem derramado suas graças, suas bênçãos sobre a vida da igreja, desde aqui do tempo desta igreja citada hoje, a igreja de Esmirna. Nossos irmãos em Cristo estavam sofrendo, estavam sendo martirizados por causa do seu nome. E a instrução do Senhor é: não temas e sejam fiéis até a morte. Que essa também, meu Pai, seja a vontade do nosso coração hoje, realmente de perseverar, independente das circunstâncias que possam surgir, das tempestades que nós venhamos a passar, dos desertos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Venho colocar essas duas pessoas que a irmã Maria Célia colocou em oração, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da vida delas, que o Senhor possa realmente dar saúde. Também lembrar da pedido da irmã Marilda, salvação dos seus irmãos, pela gestação da Letícia, grande bênção, meu Pai. Que o Senhor possa estar realmente, meu Senhor, providenciando que essa bebê venha com saúde, a irmã Letícia também tenha saúde durante a gestação. Orando pela Kelly também, pelas dores que ela tem sentido. Tem misericórdia, Deus. Também peço pela saúde dela. Lembrar da Tabata também, filha da Thalita do Braulio. Saúde para essa pequena, meu Senhor. Também lembrar os pedidos da irmã Daniela, salvação dos seus familiares, da família do Anderson, da família da Pamela também. Os pedidos do seu Ivo, por sua família. E por todos aqueles que estão nos assistindo essa noite, estão vendo, meu Pai, esse tempo de oração, esse vídeo. O Senhor conhece o coração de todos, meu Pai. O Senhor sabe as lutas que cada um tem passado, momentos difíceis muitas vezes, mas uma certeza temos é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, meu Pai. Então nós podemos clamar a Ti, nós podemos realmente orar ao Senhor
e esperar, meu Pai, a vontade do Senhor ser concretizada em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, meu Pai. Nós pedimos também pela vida da nossa igreja, que está completando 42 anos aqui, meu Pai. O Senhor tem levantado homens e mulheres aqui nessa igreja para fazer a sua obra. Somos gratos ao Senhor por isso, meu Pai. Muitos homens daqui foram para o seminário para estudar, hoje são pastores pelo Brasil afora. Tudo isso, meu Pai, porque o Senhor permitiu. E nos permita nesse final de semana celebrar isso, meu Pai. Independente que nós estamos ainda em uma espécie de isolamento, mas o Senhor, meu Pai, tem colocado alegria em nossos corações. Eu louvo a Ti, meu Pai. Agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e nos permita, meu Pai, sermos realmente fiéis. Amém. Bem, meus irmãos, né? Muito bom ter esse tempo com os irmãos. Tivemos um problema técnico aí no início, né? Caiu a conexão aqui, voltou, né? Mas que bom, né? Que bom que nós podemos meditar um pouco na palavra de Deus e ter um encorajamento sabendo que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida, né? Nada foge ao seu controle. Louvado seja o seu nome por isso. Amém? Meu desejo hoje é que você fique na paz, que Deus abençoe a sua vida. E domingo não, sábado, né? Sábado às 7h30 da noite nós vamos ter uma transmissão do culto de aniversário da nossa igreja. Então você é convidado a assistir, né? E ser realmente abençoado e impactado com a palavra de Deus. Fica na paz, então. Deus abençoe seu restante de noite. Amém.